Saudações família, saudações a todos os cidadãos de Cabinda, de Miconja Uyema, de Massaba Venza Lukula, a terra de Macongo, Mangoi e Maluanga. Hoje vamos falar com o Dr. Arão Bula Tempo, o carismático advogado de Cabinda, reconhecido ou conhecido como o advogado do povo. Muito bem-vindo, Dr. Arão Bula Tempo. Nós gostaríamos de saber um pouco da situação atual de Cabinda, na sua generalidade, e vamos começar com a primeira pergunta, que é como analisa a atual relação entre o governo de Cabinda e a sociedade civil de Cabinda. Muito obrigado por me ter feito essa pergunta. É uma pergunta séria, que não é complexa, porque as pessoas vejam, acompanham a atuação da situação entre o governo e a sociedade civil. Temos uma questão que já vem há bastante tempo, de que todos os governos provinciais e hoje o governo de Cabinda não têm nenhuma boa relação com a sociedade civil, porque sempre impediram pessoas pensarem de uma forma contrária, continuam a inculcar na cabeça da sociedade civil de que tudo o que eles podem fazer é criar o próprio desequilíbrio da própria governação do próprio MPLA na província, não aceitando a sociedade civil criar em associações. Até hoje temos essa dificuldade e ninguém pode estar reunido. Sempre há aquele questionamento: por que estão reunidos? Estão a falar com quem? E será que estão conosco ou não? E mesmo as oportunidades não são dadas àqueles que não fazem parte do associativismo no quadro do MPLA. Doutor Arão, falando dessas aberturas, há uma visita do doutor Abel Chivukuvuki em Cabinda, que diz que, caso ele ganhe eleições, a sua primeira preocupação é dar autonomia para Cabinda, visto que a UNITA também veio com este paradigma e, infelizmente, não aconteceu. O que é que se espera desse pronunciamento do doutor Abel Chivukuvuki? Depois das eleições, a realização das eleições aqui em Angola, e mesmo quando houve a situação em Luanda, em que muitos dos quadros da UNITA morreram, no quadro do confronto entre o governo e a própria UNITA, é onde comecei a notar, a acompanhar o Abel Chivukuvuki. O doutor Abel Chivukuvuki já esteve na UNITA, passou na Casa CIE, hoje e mais tarde se afiliou ao FPU e hoje legalizou o seu partido. Portanto, sempre foi o lema do Abel Chivukuvuki inculcar na cabeça dos quadros de Cabinda de que ele estaria disponível e não a negociar, não, a impor uma autonomia. Eu creio que o Dr. Abel Chivukuvuki tem que saber que se há quadros políticos nesse momento que estão nos partidos políticos angolanos e mesmo quadros que geram o próprio país, que é o governo angolano, devem saber que o tempo que já geriram Cabinda, o tempo que já colonizaram Cabinda, graças a Deus, teve essa oportunidade, mesmo com dificuldades, de ter os seus próprios quadros. E esses quadros que Cabinda tem não são quadros a minimizar. São quadros que também pertencem à antiga e à nova geração. Portanto, eu creio que esse lema de pensar de que dar autonomia em Cabinda está ultrapassado. O doutor Abel Chivukuvuki tem que saber uma coisa. Primeiro, a história da colonização portuguesa, depois da descolonização, e pior, quando a UNITA estava ainda a lutar, houve sempre pronunciamentos do Dr. Sabino,
de que não podiam fazer guerra em Cabinda, tinha que conversar com o povo de Cabinda e tudo dependeria do povo de Cabinda. E agora, eu não acho que, para já, neste momento, pode ter um impacto em Cabinda, o povo de Cabinda pode acolher o Abel Sevucuvuco e o seu partido para aceitar uma proposta de um partido que foi legalizado daqui a uma semana, talvez um mês, 2 meses, sem qualquer história. Agora, com a UNITA, temos que refletir, porque a UNITA levanta sempre a questão de Cabinda, sempre internacionalizou o problema de Cabinda e sempre aproximou, apesar de algumas diferenças, porque é normal, o próprio homem em vida tem seus próprios problemas que não dependem dos outros, isso é muito normal. Mas o nosso problema com a UNITA tem que ser abordado com uma forma paciente, com uma forma aturada e reconhecendo, pelo menos, que a UNITA fala abertamente do problema de Cabinda e diz que é através das negociações ou diálogo que poderemos determinar o futuro de Cabinda. É normal que a UNITA venha dizer a autonomia, mas o mais essencial, porque diz que é por meio do diálogo. É o diálogo que vai determinar exatamente o destino do povo. Está preparado para uma autonomia. Nós estamos preparados para negociações, discussões políticas e vermos se Cabinda é ou não parte integrante de Angola. Se o governo angolano, os nossos irmãos angolanos, puderem esclarecer que Cabinda é ou não parte integrante de Angola, aí nós podemos aceitar qualquer proposta imposta. Mas se é que Cabinda não é parte integrante de Angola, Cabinda tem sua própria história, tem própria sua cultura, tem propriamente a sua especificidade, portanto nós desafiamos o governo angolano, desafiamos qualquer partido político de incitar negociações e discussões políticas para encontrarmos uma solução sobre a Cabinda. A única solução para os movimentos independistas é a independência. É evidente, independente, porque nós, desde o tempo colonial, Cabinda sempre foi uma entidade muito diferente de Angola. Mesmo na presença dos portugueses, mesmo a nível internacional, Cabinda sempre foi diferente de qualquer outra entidade hoje existentes como governos ou países. São 50 anos de colonização por parte de Angola. Quais são os contatos que têm feito junto às autoridades portuguesas, visto que é um cúmplice nessa história? A cumplicidade, sim, mas primeiro também devia nos criticar nós próprios. O que é que nos leva os cabindas a perpetuar num governo que castiga o seu próprio povo? O que é que nos leva hoje o povo continuar a apoiar o MPLA quando o MPLA é um partido durante 50 anos não deu sequer um minuto à liberdade do povo de Cabinda? Não construiu Cabinda, não deu qualquer esperança ao povo de Cabinda. Quando chego em Luanda, vejo pelo menos alguns trabalhos por aí, vejo que de facto em Luanda há uma pequena mudança. Mas quando se vem a Cabinda, só são gritos, estar dentro de um cesto sem qualquer esperança. Quais são as situações sociais, políticas, econômicas que Cabinda enfrenta? Primeira coisa, não há algumas infraestruturas sociais. Não existe. Segundo, dizem condomínios. Esses condomínios, eu tenho dito que não aceito ver naquelas condições. Diferentemente daquilo que são construídos em outras províncias de Angola. Terceiro, ainda o arroz, ou mesmo a alimentação, vamos dizer isso, dependemos de Luanda. Não dependemos de Luanda. Se não fosse essa pequena abertura, o povo, pelo menos, ter uma relação ancestral que temos nos dois Congos, esse povo iria acabar de morrer por falta mesmo de cesta básica. Isto é verdade. Primeiro. Segundo, as guerras em Cabinda continuam, mas o governo angolano continua a dizer, sobretudo as Forças Armadas, que em Cabinda não há guerra.
Mas como é que nós próprios que estamos aqui assistimos os confrontos, assistimos nossos irmãos que fogem e outros são castigados lá nas aldeias e continuam a dizer que não há guerra em caminho? Tudo isto tornou-se uma guerra de interesse e comercial em benefício daqueles que ainda nos mantêm como reféns aqui em caminho. A questão da identidade cultural e histórica de Cabinda está a ser respeitada pelo Estado angolano. Mas quando é que um colono pode respeitar? Quando é um colonizador não pode respeitar o povo que ele coloniza. Sabe que nós somos vedados até manifestar o Simlambu? Somos vedados. Não podemos falar dos próprios nossos símbolos, Macongo, Mangó e Maluanga. Não temos um espaço político. Porque nesse momento que devia fazer o governo angolano é dar um espaço político ao povo, ouvir o povo de caminho. Não é nos apertar até asfixiar as nossas aspirações, asfixiar as nossas vidas, asfixiar todo um povo. O que se devia fazer, por causa da nossa cultura, é permitir pelo menos o exercício da nossa cidadania não angolana, mas no quadro da nossa cultura. Isso seria bem. O acesso à saúde e à educação em Cabinda está a corresponder às necessidades da população? Continua a responder aqui o senhor jornalista. Quando é 50 anos, o que é que nós temos? O que é que Cabinda tem em termos de saúde, em termos de... Foram colocar em infraestrutura, dizem que, como é que chama aquilo até aí no Cibodo, mas está a ver o que está a acontecer. Morte de pessoas. Ultimamente morreu uma senhora já no bloco operatório. Pessoas estão a morrer, não temos, até os medicamentos têm que se comprar no Congo, a vida tornou-se difícil. Portanto, não há nada que nós beneficiamos sobre a saúde em Cabinda. Pelo contrário, parece que a esperança do governo angolano é todos nós morrermos. Sendo Cabinda uma terra rica em petróleo, por que motivo continua a apresentar índices de pobreza elevados? Essa questão, nosso dialeto, os nossos mais velhos, quando você colocasse esse tipo de pergunta, primeiro diziam, mas aquele animal que está a andar é fêmea ou macho? Porque ele não tem pano, não está vestido de pano. O nosso grande problema em Cabinda, todas as riquezas que estão em Cabinda pertencem a entidades governamentais. Todas essas riquezas. Se for perguntar, vai ouvir. Por exemplo, temos aqui a refinaria. A refinaria, quanto é que estão a pagar, pelo menos, o salário de um trabalhador? E se perguntar se houver, há sempre despedimentos, mas quando há despedimentos, não consegue você resolver o problema porque lá, ao fundo, há interesses de um grupo de pessoas que gera aquilo. E mesmo os diamantes, se for ver esses diamantes e ouros que estão a explorar em Cabinda, vê, os que estão à frente, podemos ver como empresa, mas ao fundo é gerido por elementos também que pertencem lá à governação angolana. O que é que eu queria dizer? Nós não podemos esperar nada, porque as riquezas são divididas entre eles. E o povo é difícil de beneficiar. Se as riquezas pudessem, se o povo pudesse beneficiar das riquezas, só seria possível se houvesse a transparência na governação e no erário público. Fala-se da feira, onde o slogan é Cabinda para investir, para viver, ou viver para investir. Será que o governo, vendo essa possibilidade, vai dar prioridade ou vai dar oportunidade aos nossos empresários, pese embora que há empresas que há 28 anos o governo tem dívida pública? Mas qual é a esperança que nós podemos ter quando a maioria das empresas estão falidas? E não há um programa sério para resgatar essas empresas locais. E são empresas que são consideradas como apêndice de sustentabilidade da FLEC. Portanto, quando é que pode haver... a primeira coisa que o governo devia demonstrar qual é o programa sério que tem em Cabinda relativamente com as empresas.
e fazer um levantamento qual é a dificuldade que cada empresa tem. Essa situação de vir em cabine simular, de que querem agora perspectivar que as empresas tenham pernas para andar, isto é mais uma vez para asfixiar as próprias empresas. Enquanto não houver um programa sério, enquanto não houver condições para essas empresas virem ter a vida aqui na província de Cabinda, funcionarem normalmente e negociar com as forças que estão nas matas, que é da FLEC, eu não acho que as nossas empresas poderão ter vida, porque serão sempre conotadas como apêndice de sustentabilidade das forças que estão nas matas, que é da FLEC. Qual é a sua visão para o futuro de Cabinda nos próximos 10 a 20 anos? Para mim, é a consciência do povo. O povo de Cabinda tem que ter a consciência, desde 75 até hoje, o que é que este povo já beneficiou, quais são as promessas que foram dadas ao povo e que nunca foram cumpridas, e agora o povo tem que questionar o que é que nós devemos fazer. Mesmo estamos a esperar 2027, os cabindas devem ter consciência, devem saber, porque sempre a vida dos cabindas e o futuro foi sempre adiado. E, sobretudo, na questão das eleições, não, tal fulano vai passar, vai resolver o problema da cabine. Ou porque o problema, alguém vem, e hoje estamos agora com o doutor João Lourenço, não há melhorias agora. Eu acho que o futuro da cabine deve depender de nós. Nós devemos aceitar o sacrifício. De qualquer maneira, digo-vos a verdade, se nós não aceitarmos o sacrifício, esperarmos só com as promessas que venha de novo adiar o futuro da Cabinda, tornaremos mais do que escravos do governo. Quanto à união dos partidos ou os movimentos políticos de Cabinda, como tem sido atualmente? Não temos boas relações. Temos hoje o FCC, temos o MDC, temos o MRPC-S e temos algumas outras forças que estamos a lutar para criar essa união, permitindo assim tentar encontrar corredores a nível internacional até nacional para podermos manter um diálogo com o governo angolano. Quer dizer, como dizia o tempo colonial, que a união faz a força. A nossa força está nessa nova consciência dos movimentos políticos de Cabinda, que, em prima facie, são movimentos pacíficos. São movimentos pacíficos que não têm armas na mão, não têm outros elementos, talvez que possam perturbar a própria segurança nacional. Mas nós somos movimentos pacíficos e estamos apostados a criar essa união para permitindo até fazer chegar ao povo, ao nosso povo, de que há uma necessidade de estarmos juntos, pensarmos sobre a nossa terra e até morrermos sobre a nossa terra. O povo pode estar confiante na vossa união? Sim, sim. Olha, eu vou... Porque tem muitas vezes que se abraçam, mas depois, à frente, cada um segue o seu caminho. Olha, senhor Juliano, eu vou dizer uma questão. Antes da independência de Angola, em 70 até 74, a idade que eu tenho, mesmo os guerrilheiros que estavam nas matas estavam cansados. Vinham se entregar naquele tempo. E eu tenho estado a ouvir, por que não? Porque veio um grupo das matas, vem se entregar. Isso sempre aconteceu, mesmo naquele tempo, o presidente Agostinho Neto estando nas matas, temos aí Older Roberto e o doutor Savimbi, naquele tempo da libertação. Isso é normal. Não se pode minimizar porque vem alguém e vão dizer, cuidado, porque já vieram, já não há mais nada. Não. Mas o governo, os nossos irmãos angolanos tiveram uma boleia por causa do golpe de Estado em Portugal. Também, se Portugal pudesse continuar da forma que Angola está a gerir a Cabinda, hoje Angola não estaria independente. Eu digo a verdade.
é para dizer de que nós temos muita esperança. Enquanto estivermos em vida, ninguém pode vir dizer ao contrário das histórias que nós ouvimos aí, falando de que não há guerra em Cabinda, os Cabindas são desorganizados. Onde houve mais desorganização é nos movimentos de libertação de Angola. Digo-lhe com toda a sinceridade. E houve muito sacrifício. Mas nós entendemos que hoje os movimentos da libertação que estão aqui no interior, que prumam para o diálogo, eu creio que é uma força que o povo poderá ter a esperança de um dia encontrar uma grande abertura e resolução do problema. Estamos a ver muita subida de combustível, bens alimentares. E qual é o seu pronunciamento? Senhor jornalista, estamos habituados com isto, é por isso que isso cria revolta da consciência do povo. Já viu um povo que não beneficia das suas riquezas, mesmo um povo que depende, mesmo um quilo de arroz depende de outras províncias de Angola, e aumentar o preço de transporte é asfixiar o povo. Isto é muito grave, porque até hoje eu nunca vi em Cabinda, até esta idade, o povo comer nos contentores, encontrar pessoas nas ruas, as pessoas estar aí, como dizem, zungueiras aí com crianças as costas empoeiradas, e você vê pessoas sujas a lutarem, pelo menos, outros vão nas praças aqui com uma lata, com 2, 3 quilos de arroz, só para vender, para ter pelo menos um pão para dar às crianças. E agora, como é que fica com o preço do transporte? Isso é asfixiado. Para mim, não tem esperança do governo. Não tenho esperança que, talvez, se a nova geração angolana tomar consciência de que, finalmente, é necessário resolver o problema, mas só com o governo do MPLA, digo-lhe a verdade, não podemos estar a lamentar porque falta de transporte, meio de transporte, falta de... Nunca vamos fazer isso, porque 50 anos é muito. 50 anos é muito. Doutor Arão, é muito carismático, é muito querido e na província de Cabinda, pelo povo de Cabinda. O que é que te motivou? Porque sabemos que o Dr. Arão é uma pessoa que se entregou na defesa daqueles que lutam pelo território de Cabinda, os ativistas, os políticos, e tem estado sempre ao lado dessas pessoas sem nenhuma recompensa. O que é que te motivou? Como é que começou essa história? Olha, eu ainda era estudante. Sempre pensava sobre a nossa terra em Cabinda. E lá fora, onde eu estudei, havia muitos relatos aqui, o povo a sofrer, daquilo que nós também agora, extensivamente, aquilo que estamos a notar, não há minorias, e Cabindas só serviam para ir à frente do combate, e as mulheres, coitadas, é que ficavam para se preocupar. E eu, quando saí daí, cheguei em Cabinda, na fronteira. Cheguei primeiro à fronteira, olhei nesse lado de Angola, um espírito chegou-me, disse: eu estou a entrar. O meu pai não criou qualquer riqueza. O meu pai também está sendo submetido a sevícias, sem qualquer oportunidade. E então eu estou a entrar, sei que também irei passar momentos muito difíceis. E eu próprio lá na fronteira disse: meu Deus, ajuda-me, não me abandones, porque estou entrando. Qual é o caso mais difícil nesta luta que o senhor defendeu? São crimes contra a segurança do Estado. Os Cabindas eram imputados a crimes que nunca existiram, e muitos até defendi pessoas postas dentro do contentor, defendi ativistas, outros já morreram, postos nos contentores durante o tempo, praticamente asfixiados. E mesmo quando prenderam o padre Raul,
também estive neste lema, e quando eu próprio fiquei preso, saí, e o meu colega, Dr. Márcio Mavongo, ainda continuou na prisão, logo quando saí, e também requeri de novo para defender o meu companheiro das celas. Portanto, os relatos são muitos, as pessoas poderão testemunhar. Nesse momento, não podemos testemunhar aquilo que nós já fizemos, estamos a fazer, porque ainda não chegamos. Os relatos serão feitos quando tivermos a nossa liberdade. Houve situações que pensavam em desistir? Nunca. Aliás, vou dizer que nunca pensei quando irei morrer, como irei morrer, onde é que serei enterrado, enquanto Cabinda continuar numa gestão criminosa, sem qualquer liberdade. Eu vi o meu falecido pai dizer: Arão, vamos continuar assim. Vi o meu falecido irmão, que foi dos comandos, dizia: Arão, eu já sofri na tropa, mas qual é a recompensa? Sempre dizia: vamos continuar assim. Quer dizer, você vê os cabindas, mesmo os padres que já morreram, mesmo hoje a juventude continua a dizer: será que a nossa vida vai continuar assim? Esse sentimento que eu sempre tive, nunca é desistir. A minha desistência será só morte. Mesmo se além morte, pessoas poderão defender a causa, irei continuar a defender a causa do povo. Como é que te olham pelo regime? O regime vê como uma cobra de 7 cabeças. Eu até ultimamente tenho tido relatos de que o governo está preparado. Ontem mesmo alguém da inteligência ligou para mim: Arão, cuidado porque estão preparados para você ser envenenado. E mesmo aqui em Cabinda, há também os que estão no regime que vêm ter comigo, sempre me disseram para se cautelar. Mas eu sempre disse que, se Deus permitir, hei de me matar. Se Deus não permitir, também hei de morrer, porque a morte é para todos, não é para alguns. Já sofreu alguma vez um atentado? Sim, até meu filho uma vez levaram lá na praia para matar. Eu já sofri atentados na minha casa, pessoas viram lá filmar, até filmando toda a família, apanharam pessoas, levei aqui na investigação criminal, na altura, na NISA, eles pouco disseram que eram aquele da segurança, ninguém podia lhe fazer mal. E já vi reuniões naquele tempo com a pessoa da Casa Militar, ameaçaram a minha morte. E, aliás, é sabido, quando fui preso no Massab, a intenção era matar, mas Deus não permitiu, porque ainda temos alguma coisa a fazer no meio. Como é que tem sentido quando é chamado advogado do povo ou advogado do povo? Eu sinto-me bem porque o meu povo precisa ainda dos seus filhos, e quando diz isso eu vejo que é um clamor do povo. E temos que ver esse clamor, temos que continuar não só a lutar, mas confiando em Deus. Já está a pensar em formar um substituto? Sim, já formei muitos. Um substituto na advocacia, na defesa da causa? Sim, tenho aí, mas por enquanto não podemos dizer, porque os substitutos só levantam quando os mestres morrem. E depois tem que ver o espaço político. Quando o espaço político não permitir. Sabe que há pessoas que são chamadas por causa do aperto, por causa das injustiças. E há pessoas que saem e sabe que eu sou cristão. Eu sempre confio em Deus. Doutor Arão, qual é a tua relação com a juventude? É bom, me chamam sempre de mais velho, em qualquer lugar onde passo, mais velho, não por nos abandonar. Estou bem com a juventude. Estou bem com a juventude porque a nossa juventude, se nós fomos sacrificados, a nossa juventude foi sacrificada. E essa juventude também, nós ainda estamos em vida, estamos a ver que está sendo também sacrificada. Então isso cria-me mais uma emoção, estar sempre com isso. Tem passado aquela palavra de sentimento, a causa, a cabinda, o historial, como nasceu, como viveram nos tempos idos. Qual é a mensagem que tem dado na juventude? Eu vou lhe dizer uma coisa. Tempo colonial, apesar da repressão, o povo de Cabinda tinha um pouco de dignidade. Mantinha um pouco aquele
aquela dignidade de ser um povo e beneficiando de uma liberdade da sua cidadania, se bem que português nós falamos cidadania, no quadro da nossa cultura, no quadro dos acordos assinados entre os cabindas e os. Então, sabe-se que depois da independência, a nossa cultura sofreu alterações. Primeira coisa, impediu-se o povo gozar da sua especificidade, dos seus direitos. Aí, pronto. É por isso para dizer que, de facto, o nosso povo já não é aquele povo que eu conheci. Só poderemos falar disto com a liberdade. Mas enquanto nós tivermos a liberdade, jovens, prepare-se no futuro. Temos que rogar muito a Deus para não perdermos, pelo menos, alguma coisa da nossa cultura. Porque depois disto, a nossa cultura foi desviada. Era difícil ver cabindas se matarem, a prostituição, roubar, tudo aquilo. E hoje, da maneira que estamos, já não se sabe quem é cabinda, quem é que não é cabinda. E, aliás, mesmo a nossa cultura. Olha, uma coisa que também estou a recordar, por exemplo, lembro do casamento. Eu não sei quem é que inventou retirar um direito ancestral dos pais fazerem casar os seus filhos livremente. Mas nós agora, quem quiser uma filha para casar, tem que ir lá na cultura, pedir uma lista daquilo que devem dar, e não fizer um estudo muito profundo. Neputo tem uma cultura, Miconte tem uma cultura, Dígia tem uma cultura. Aquelas nossas culturas deixadas para nossos avós não foram tomadas em consideração. Deram de assalto, a própria lei deu de assalto à nossa cultura, e hoje creio que já não temos nenhuma cultura. Vou na cultura pedir o que se deve comprar para alambamento e aquilo que eu devo. Deixa retirar um direito ancestral. No passado, vimos a Igreja Católica a preocupar-se do que se passa na província de Cabinda. Vimos a Igreja Católica abraçar os movimentos para uma reconciliação, para uma abertura de diálogo entre o governo e as forças de Cabinda. Qual tem sido a vossa relação, os movimentos independistas de Cabinda, como com a Igreja Católica? Pois embora que na pessoa do Senhor Bispo temos ouvido alguns relatos bons na defesa deste povo. Essa questão é um pouco complexa. Na altura havia padres de Cabinda que sentiam aperto a injustiça e a aflição do povo. Tem que saber que quem defende o seu, quem pode defender uma causa, tem que fazer parte da mesma causa. Tem que se sentir o calor do mesmo assunto. Hoje a Igreja Católica, apesar do nosso bispo ter uma abertura, uma vez alguém disse-me naquele tempo, quando havia aquela repressão, prender ativistas, outros, e as guerras na altura, da maneira que nós vemos aqui em Cabinda. Chego na investigação criminal, alguém estava lá, não vou dizer o nome, que era quem era o diretor da investigação criminal, disse-me, quando prenderam o doutor Raul, disse-me: doutor Arão, eu, se fosse Cabinda, não teria palavra, também estaria preso. Mas vocês, como são cabindas, devem acautelar, porque o governo de Angola não quer estender a mão sobre a questão de Cabinda, e nem mesmo aqueles que defendem a causa de Cabinda. É assim que todos os padres partiram, perseguidos. Muitos padres morreram a falta de sustento, outros padres, cada um sabe como é que eles partiram.
E não houve 10 anos, não. Eles foram partindo, mesmo como se fosse de uma forma... Uma sequência. Uma sequência que até hoje nós não sabemos o que é que terá acontecido com os padres. Mesmo esse que esteve em Luanda, o arcebispo também partiu. Portanto, é para dizer de que não temos nenhum espaço para criarmos condições inerentes dessa cooperação com a Igreja Católica. Se o bispo fala, porque é passado, é de Luanda e depois não faz parte do problema. Mas nós que façamos parte do problema, para irmos à Igreja Católica somos limitados. E, graças a Deus, temos o padre Kubola, que é meu colega lá do seminário, Luís de Burles. Ele, como cresceu com aquele sangue que nós todos temos lá, que é um sangue preparado por Deus através de nossos padres lá no centro pastoral do Tchelo, que tem estado a lutar um pouco. Mas nós outros também lutamos, mas o espaço de manobra é pouco. Porque todos os padres da cabine não podem falar. Se falarem, são condenados. E eu tenho estado a dizer qual será o fim do padre Kubola, a sua tenacidade abertamente como padre na Igreja Católica defender o povo. Doutor Arão, nós já estamos no fim. Queríamos ouvir a mensagem para este povo. Qual é a esperança para este povo para os próximos dias? A esperança que eu dou ao povo de Cabinda, não estou a dizer que devemos criar a união, porque mesmo o próprio Deus não criou uma união efetiva entre as pessoas, mesmo nas igrejas em toda parte. Mas deixa uma esperança de procurarmos ter um foco. O povo deve saber o que é que nós estamos a defender. Estamos a defender as nossas vidas, estamos a defender a nossa terra, estamos a defender o nosso futuro. E que tenham cautela, porque o cão tem 4 patas, mas o cão anda somente num caminho. E este caminho que eu chamo é o caminho da nossa liberdade. O caminho que eu chamo é a nossa convergência naquilo que é essencial. E a esperança que eu dou, nós existimos, estamos agora, a aliança já existiu, antigamente era difícil, a interação com as próprias sociedades civis, eu creio que será difícil qualquer partido político que vem, por exemplo, vem aí para já dizer que querem dar autonomia, dar a uma criança que vão dar autonomia, quando nós já temos quadros suficientes para discutirmos nosso problema. Sentamos-se 50 anos, nós não beneficiamos de nada e já temos licenciados, já temos doutores, já temos padres, já temos pastores, já temos homens preparados e todas as estruturas podem ser preenchidas para a governação do povo de Cabinda. Então devemos lutar, devemos consentir o sacrifício, como dizia o doutor Savimbi, primeiro nós é Cabinda, segundo Cabinda, nós até o 6º Cabinda, porque nós já não podemos aceitar uma autonomia depois de 50 anos de sofrimento. Nós não. E chamamos também o governo angolano de ser um pouco flexível, porque com a força de arma não iria vencer o povo de Cabinda. Muito obrigado, doutor Arão. Agradecemos também aos nossos telespectadores. Tivemos uma conversa muito produtiva com o nosso ilustre advogado povo. Muito obrigado. Esperamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Sr. Júnior. Que Deus te abençoe. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na rua, eu que tinha casa vivo na rua. Estou cansada de acordar na